Bom, o vídeo de hoje vai ser com esse look, né? Como eu falei nos primeiros vídeos, eu sou do Rio Grande do Sul e essa época do ano é bem frio e tudo bem úmido, né? Bem chuvoso. Mas o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa diferente que aconteceu no meu dia a dia. Eu não sou muito de redes sociais de vídeos mais curtos, né? Como TikTok, Instagram. Eu acabo me identificando um pouco mais com o YouTube, esses vídeos mais calmos, mais parados, com mais informação. E principalmente mais longos, né? Que não tem tanto estímulo assim. E eu acabei me deparando no TikTok com um vídeo da Fernanda Araújo. Eu achei bem interessante porque ela grava um pouco dessa rotina dela de começar a guardar dinheiro. E o primeiro vídeo dela que viralizou e que fez com que ela começasse a registrar essa rotina dela foi que ela colocou uma meta de guardar R$ 1 por semana. E, cara, parece muito banal, né? Tipo, porra, tu vai mudar na tua vida 4 ou 5 reais por mês, não vai mudar nada. E já no primeiro mês ela começou guardando R$ 34, né? Ela começou com 2 e pouquinho na primeira semana, depois 5 e pouquinho, e assim foi indo. E daí ela retratou isso, e isso viralizou, e daí ela começou a registrar a rotina dela. Eu queria muito ser desinibida dessa forma e conseguir falar de forma muito breve as coisas, mas quando eu começo a falar eu acabo desenrolando muito, né, perdurando muito a minha fala, e por isso eu acho que eu preferi um pouco mais registrar a minha rotina, mesmo que, enfim, ninguém me acompanhe ainda, né, mas que, se Deus quiser, algum dia eu vou conseguir mudar a vida de alguma pessoa com a minha história, e por isso que eu registro mais aqui no YouTube. Mas o interessante do vídeo dela é que esse que apareceu na minha For You, porque eu não seguia ela, foi dela falando a importância que o primo pobre teve na vida dela, por causa que ele trouxe uma coisa real pra ela. E daí eu lembrei o quão importante na minha trajetória foi ter influencers com uma vida mais parecida do que com a minha, né? Eu lembro que quando eu fui apresentada pro mercado financeiro, eu seguia o Primo Rico, o Breno Perini, né? Pessoas que têm uma realidade muito fora da curva, assim. E eu lembro que, por mais que eu tinha eles como referência para investimento, eu não conseguia ter uma motivação para guardar dinheiro e para investir e para entender como me organizar financeiramente, porque era muito irreal o que eles passavam com o que eu tinha na prática da minha vida. E como foi importante Nath Finanças, Primo Pobre e até o mesmo Me Poupe, né, da Natália Arcuri, para conseguir me mostrar que existia um mundo mais real. Eles não foram referência para mim, tá? Eu assistia muito pouco eles, mas eles foram que abriram as portas para que eu começasse a procurar pessoas mais parecidas comigo. E tanto que boa parte das pessoas que eu vejo como minha referência, eu não são pessoas conhecidas, né? Não são pessoas que são muito famosas no YouTube e tudo mais. Tem canais um pouco maiores, mas também foram pessoas que só começaram a retratar ali algumas coisas da sua vida e que eu peguei muito como inspiração pra mim. E eu abri esse canal pensando nisso, não só em ter um lugar pra desabafar e pra conversar, mas também pra, se possível, mudar, né, a vida de alguém com uma história simples, de alguém comum, né, com uma vida comum e que, por mais que sonhe muito grande, vai conquistar de uma forma comum, né? E acho que o mais interessante que ela retrata foi o fato de o primo pobre ter virado a chave pra ela, porque ele falou que tu deixava de ser pobre quando tu não tinha dívidas, R$ 5.000 guardados, e tu começava a pensar em guardar dinheiro para fazer algo, para buscar, né, algum retorno. Ele usa investir, mas ela já usou no critério de, tipo assim, tu vê o dinheiro como algo mais do que só uma forma de pagamento, né? Ela fala dessa forma. E eu, quando ouvia sobre isso, também pensava dessa forma. Eu não pensava em que lugar investir e como investir, mas sim em como aquele dinheiro me trazia algum retorno, né? Mas num sentido não tão mercado financeiro, mas para a vida mesmo. E, cara, é muito legal porque não é sobre tu deixar realmente de ser pobre no sentido social, né? E no sentido, às vezes, do teu cotidiano, mas é tu deixar de ser pobre no sentido de tu tá mudando a tua mente para que ela consiga te levar para lugares que antes, com a mentalidade que tu tinha, tu não conseguiria. E eu acho que o mais interessante disso é que, com certeza, aquele primeiro vídeo que ela gravou mudou a vida dela. Porque ela tem
uma continuidade bem grande no TikTok, né, visualizações, assim, relativamente legais. Então, com certeza, ela já tem um retorno financeiro por aquilo ali. E ela só tava registrando sobre algo que ela começou a fazer e que as pessoas se identificaram. Então, a importância da gente ter pessoas que a gente se identifica nesse momento da nossa vida para que a gente realmente consiga mudar. E para retratar um pouco disso, eu lembro que pra mim investir era sobre oportunidade, não era nem sobre ficar rica, porque ela fala isso no vídeo de que quando a gente, cara, tá numa situação onde a gente não prevê muito o nosso futuro e não tem muitas oportunidades, a gente sempre pensa, tipo assim, nossa, se eu ganhasse na Mega da Virada, minha vida mudava, né? Eu faria tal e tal coisa. Nossa, se meu salário fosse X, eu faria tal e tal coisa. E é muito louco, porque todo mundo, pelo menos que é pobre ou que vive numa realidade que ainda não gostaria, pensa muito nisso, né? Mas se eu ganhasse 100 mil agora, o que eu faria? E é muito louco, porque a chance disso acontecer é muito pequena. Então, é muito mais fácil se a gente seguir pessoas que a gente se identifica pra conseguir chegar em algum lugar, pelo menos. Talvez não naquele sonho da Mega da Virada que tu vai ganhar milhões e mudar totalmente a tua vida e da tua família, de todo mundo, sabe? Mas realmente coisas pequenas que a gente pode ter no nosso dia a dia pra se identificar e pra conseguir mudar aos pouquinhos a nossa história. E como isso muda, né? Quando a gente muda essa mentalidade e pega um pouco dessa responsabilidade, porque realmente o mundo não é justo. Eu falei isso no meu primeiro vídeo. O mundo não é justo. O mundo externo, a gente. Mas a gente não pode mudar o mundo externo. A gente pode nos mudar. E sempre que eu puder fazer isso pra alguma melhoria minha, profissional, pessoal, de relacionamento, que seja, eu vou fazer. Porque eu já tomei, né, as rédeas disso. Com certeza não é todo mundo que tem, né, consegue fazer isso pela realidade que tem. A gente não tá falando de pessoas na miséria que nem tem acesso a esse vídeo ou a internet, a celular e a todo esse mundo. Mas pessoas que realmente consigam, né, ter essa mudança, que elas consigam em algum momento se identificar com alguém e poder ter essa mudança. Mas quando ela fala nesse quesito de oportunidade, né, tipo, de tu pensar mais do que só aquilo que tu vive, então não é sobre a pobreza em si, mas sobre tu ansiar mudar e tu tomar ações pra mudar. Eu lembro que pra mim foi muito dolorido, porque eu passei no ProUni, na faculdade dos meus sonhos, que era economia, numa cidade próxima à minha, mas que ali demora 1 hora, vamos dizer assim, pra se locomover. Só que economia, que foi a faculdade que eu passei, que era dos meus sonhos, é uma faculdade integral nessa escola. E integral, eu digo, manhã e tarde. E eu sabia que essa não era a minha realidade. Então, a importância da gente ter referências reais. Porque, cara, quando a gente ouve pessoas, né, de um porte muito maior financeiro do que nós, eles sempre dizem, ai, agarre as oportunidades, viva essas oportunidades, porque pode mudar e tal coisa. Só que isso não era real pra mim. E foi bem nesse período que eu consegui me identificar com canais mais reais. Porque pra mim não era real. Ai, mas tua faculdade era de graça, teus pais já não teriam que pagar tua faculdade, sim. Mas meus pais não conseguiriam me sustentar por 4 anos. Eu não teria vergonha na minha cara de pedir pros meus pais pagarem van escolar, ônibus, trem, o que seja, por 4 anos. Porque eu não conseguiria manter aquilo com um trabalho. E eu nunca desprenderia da minha vida 4 anos só pra estudar sem trabalhar, sem ter essa responsabilidade financeira e sem ter essa responsabilidade de vida adulta mesmo. Então, pra mim, aquilo não era real. E foi um momento que, cara, pra mim foi muito difícil, porque eu quis fazer economia graças a essas pessoas. E eu tive que ir pra segunda opção, porque eu passei no ProUni em economia nessa faculdade dos meus sonhos e no curso dos meus sonhos, e numa faculdade que eu nunca imaginei, com um curso que eu também não tinha imaginado, que era administração. E graças a Deus eu agradeço muito que eu consegui me identificar com essa faculdade e que hoje eu amo a faculdade que eu faço e eu me identifico com essa faculdade. Só que eu tive que abraçar, eu tinha 2 oportunidades, uma que que seria a ideal pra minha vida e uma que era apalpável. E quando a gente não tem a vida dos nossos sonhos, a gente tem que ir naquilo que é, sabe, que a gente consiga abraçar. Porque por mais que hoje eu tenha dinheiro guardado, eu tenha uma reserva de emergência agora, eu tenha investimentos e tudo mais, se hoje essa oportunidade viesse pra mim, eu ainda não conseguiria ter abraçado a oportunidade dos meus sonhos. Eu ainda teria que ter abraçado a oportunidade mais viável, porque é o que os meus braços alcançam. E só quem não tem a vida dos sonhos, pelo menos a vida ideal, sabe o que é isso.
sobre quantas vezes a gente até tem as oportunidades, a gente não pode abraçar as oportunidades. Não é nem sobre não querer, não é nem sobre não ter tido esforço, não, é porque às vezes não é possível. E eu queria falar um pouco desse vídeo sobre procurem pessoas que vocês se identifiquem. Se não for esse canal, que seja outro, mas procurem pessoas que vivam um pouco da tua realidade. Óbvio, siga pessoas que tenham a vida que tu quer ter. Porque eu acho que isso é importante pra gente conseguir enxergar a vida dos nossos sonhos. Então, sim, siga pessoas que já têm a vida que tu quer ter. E se tiver como ter contato com essas pessoas e questionar e perguntar às pessoas sobre a trajetória delas, pergunte. Mas também siga pessoas que têm a realidade que tu tem hoje e que estão mudando a sua vida hoje. Porque isso vai ter uma importância muito grande e isso vai te motivar, porque tu vai ver que tu vai crescer com essa pessoa. Tem diversos youtubers que eu seguia que em dado momento tinham mais dinheiro do que eu guardado, até tinham menos dinheiro do que eu guardado, e eu cresci junto com essas pessoas, e eu ainda sigo elas, e eu vejo quão parecido é a nossa trajetória. E como é gostoso tu ver que tu se identifica com alguém que também tá mudando de vida, porque às vezes que tu tentar desistir, tu vai olhar pra essa pessoa e tu vai lembrar, cara, ela tá conseguindo independente dos desafios dela, então eu também vou conseguir. Talvez não agora, mas talvez daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, procurem pessoas para se identificar, pessoas que vocês gostem. E lembrem que por trás tem uma pessoa, às vezes elas nem sempre vão falar tudo aquilo que tu quer ouvir, né? Porque elas também são indivíduos e têm suas opiniões próprias. Mas busquem isso e principalmente busquem mudar de vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se identificou com esse vídeo e gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e comenta aí o que você espera ouvir nesse canal. Tchau, tchau.